Bom, então, pessoal, aqui um pouquinho da parte da evolução, né? Então, as redes evoluíram ao ponto que hoje a gente não tem só uma rede CAN. E aí a gente precisa analisar que a rede CAN não vai suprir toda a parte de necessidade de velocidade, conforme a tecnologia dos veículos aumenta, como a gente pode ver aqui nessa imagem do sistema ADAS, né? Isso, como a gente falou, a velocidade da rede CAN, hoje, né, ela está trabalhando em torno de 500 kilobits por segundo. É uma velocidade que é ok, não é uma velocidade baixa, então, inclusive, quando a rede CAN foi criada, eles chamaram de rede CAN de alta velocidade, porque naquela época era uma grande inovação, né, era uma coisa que basicamente estourou no mercado. Tanto é que o CAN se popularizou muito rápido, né, era uma comunicação fácil de ser implementada. E isso a gente está falando de meados de 1980, talvez um pouquinho antes, não me lembro da data exata. Mas o CAN, ele basicamente está perdurando, né, sem basicamente sofrer nenhuma alteração, por mais de 20, 30 anos. Então, é uma evolução muito grande. Na época que esse protocolo foi criado, chamar de rede CAN de alta velocidade fazia todo sentido, era legal, era de alta velocidade. Só que agora, né, em pleno 2024... falar de rede CAN de alta velocidade já não é mais tão alto assim, né? A gente começa a ver novas tecnologias que 1 megabits por segundo é nada, é zero. Então, e os próprios sistemas estão requerendo essas velocidades, né? O próprio sistema ADAS. Então, o ADAS, a gente vai ter trocentas coisas ali dentro que troca dado infinitamente. Então, na imagem ali que a gente está mostrando, ó, só para passar um pouquinho por cima desses componentes, né? A gente tem ali sistemas para detectar o veículo na frente, então tem a parte de piloto automático adaptativo, sistemas de frenagem de emergência, a gente tem ali detecção de ponto cego, ajuste de mudança de faixa, detecção de placa, sistemas de detecção de colisão traseira, e tudo isso vão precisar de radares, sensores, lidares, né, que depois a gente vai mostrar um exemplo de um lidar. Tudo isso precisa de dados na rede, né? Então, ali a gente está mostrando, por exemplo, um lidar. Pega ali tranquilamente de 10 a 70 megabits por segundo. Isso aí. Isso é muita coisa, é muito mais do que a rede CAN já conseguiria comunicar, né? Eu acho que muita gente não sabe exatamente o que é um lidar, né? Isso. Então, eu trouxe esse GIF animado aqui para deixar mais visível o que era um lidar, né? Mas é uma imagem bem legal, porque aqui a gente consegue ver que, basicamente, o lidar é quase que como se fosse um sensor ultrassônico, né? Exatamente. É uma coisa muito louca, né? Você vê ali, tipo, o carinho no meio e ao redor ele fica detectando tudo que está em volta, né? Pessoas, árvores, cercas, muros. Então é uma coisa muito interessante. Só para o pessoal em casa que está nos assistindo ali, essa imagem, esse GIF, né? Ele retrataria o carro em movimento, captando todos os sinais com essa tecnologia que o René acabou de falar. Então ali na bolinha mais escura seria o movimento do veículo, né? E ele captando toda a parte ao redor, né, René? Isso, e nesse caso a gente está falando ali, né, de sistemas com alto nível de ADAS mesmo, né, um alto nível de assistência ao motorista. E aí quando a gente introduz esse lidar dentro do cenário da rede de comunicação, imagina quantos dados eu vou precisar numa rede para transmitir isso aí. Olha a velocidade que o negócio fica atualizando. Só para transmitir uma imagem dessa já precisaria de bastante dados. Imagina agora transmitir um vídeo desse em tempo real. Isso é um absurdo em termos de transmissão de dados, né? Então, isso acaba realmente criando um esforço extra na rede. Exato, né? Aquele exemplo que a gente tem em casa, quando quer assistir um filme na Netflix, por exemplo, ou baixar esse filme para assistir offline, e a tua internet está limitada em questão de transmissão de dados, tu vai levar muito mais tempo do que se ela tivesse de uma forma normal, né? Com certeza. Então, tu precisa de uma maior transmissão, uma maior banda larga, né, para fazer esses processamentos de dados. Com certeza. Então, aí começa a surgir essa necessidade, e também, né, juntando com o que a gente já falou anteriormente, que a tendência é cada vez a gente ter mais centrais presentes na rede. Então, hoje a gente olha ali um veículo muito simples, por exemplo, vamos pegar ali a Jeep Compass. É um veículo que aqui em Florianópolis, se tu pipocar em cada esquina, tem uma Jeep Compass ou um Jeep Renegade. Esse tipo de veículo é um veículo aí de classe intermediária, mas ele já tem uma quantidade de módulos significativas, né? E aí você começa a aumentar. Você tem teto solar? Tem um módulo para o teto solar. Você tem um conjunto de botões no painel?
tem um módulo de conjunto de botões no painel. Exatamente. Você tem um módulo lá no porta-mala. E tudo isso tem que se comunicar. Isso. Nos Peugeots a gente verifica bastante isso, né, René? E eu vou até dar um exemplo, porque o René trouxe essa questão aqui dos sistemas ADAS. Então, os sistemas ADAS, eles têm diversos níveis de automação, né? Então, um simples sensor de estacionamento ali que está ajudando um motorista é um sistema ADAS, mas de uma automação muito baixa. Então, esse sensor, ele não necessariamente precisa de uma rede de comunicação, como a gente vai tratar e abordar aqui, que é uma rede mais parruda, melhor em questão de velocidade, em questão de desempenho, né? Ele pode estar conectado por uma rede CAN, um outro tipo de tecnologia. Eu mesmo já presenciei na Toyota, num Corolla, foi um Corolla Cross, no sistema de pré-colisão, que era apenas rede CAN esse sistema. E também tinha um radar com rede CAN. Ou seja, a câmera captava a imagem e processava e mandava um sinal para a central para reduzir a velocidade parando o veículo, por exemplo, um exemplo, né? Então, conforme vai subindo o nível de automação nesses sistemas de segurança, dos sistemas ADAS, também vai subindo o nível de tecnologia nas redes e protocolos de comunicação veiculares. Então, a gente pode ter, sim, sistemas de ADAS com automações menores, com redes CAS, por exemplo. É bem interessante notar que nesse sistema da Toyota em específico, né, muito provavelmente é um sistema meio que independente. Então, a gente tem a nossa câmera frontal lá, localizada em cima lá do para-brisa. Essa câmera, né, ela fica monitorando o tráfego e a partir do momento que ela detecta que tem algum risco de colisão, muito provavelmente ela deve enviar um sinal de alta prioridade na rede CAN, né, ou seja, ela manda uma mensagem para ser enviado o mais rápido possível, com alta prioridade, e essa mensagem diz o seguinte: freia porque vai bater. Basicamente exatamente é isso. Então, ela não envia exatamente a imagem da câmera. Provavelmente o próprio sistema da câmera detecta a iminência de uma colisão e envia esse sinal para a rede de comunicação CAN, e aí os outros módulos captam esse sinal e tomam a ação necessária, que é fazer a frenagem do veículo, né? Então é um sistema, mas não deixa de ser um sistema ADAS, né? Isso que é interessante, não deixa de ser um sistema ADAS. E aí toda essa junção desses módulos e dessa tecnologia vem fomentando o surgimento, né, dessas novas tecnologias emergentes.